Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2024. Iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados facilmente através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Esse estudo da Revista Espírita, assim como também o estudo do Livro dos Espíritos, são estudos que nós deixamos gravados e disponíveis no YouTube, mas eles são realizados de forma ao vivo através da plataforma Google Meet. Então, se você tem interesse em participar conosco, vai lá em nosso site, na aba Estudos, procure pelo estudo da revista, pelo estudo do Livro dos Espíritos, e você vai encontrar o horário e um link permanente para participar conosco. Vem estudar conosco, pois o estudo em grupo é sempre muito melhor do que o estudo sozinho. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. Hoje nós chegamos no estudo de número 41. E nós vamos dar continuidade no tema que nós iniciamos na semana passada. Então, na semana passada, nós estávamos falando sobre a correspondência e Kardec iniciou a leitura de uma carta do Sr. Rustem, de Bordeaux, e eu vou fazer uma contextualização aqui antes de passar para o Pereira dar continuidade no estudo. Então, essa carta do Sr. Rustem, de Bordeaux, ele abordou o seguinte. Então, no estudo anterior, a correspondência do Sr. Rustem, houve a correspondência do Sr. Rustem. A carta do Sr. Rustem, que era um advogado e antigo bastonário, né, um líder da corte imperial de Bordeaux, reflete sua jornada espiritual após ter sido apresentado ao Espiritismo. Ele expressa gratidão por ter desenvolvido a fé na doutrina, sem precisar de evidências visuais imediatas, e compartilha sua experiência de estudo e prática do Espiritismo. Rustem destaca sua compreensão da reencarnação como um elemento central da justiça divina e sua admiração pela sabedoria contida nos ensinamentos dos espíritos superiores. Ele também aborda a importância da caridade e da comunicação com os espíritos, além de refletir sobre a ignorância dos homens em relação aos ensinamentos do Cristo sobre a reencarnação. Por fim, Rustem expressa sua dedicação ao espiritismo e seu desejo de se conectar com outros adeptos, apesar de sua saúde impedir uma viagem a Paris. E agora Kardec vai iniciar a sua observação. Então, até ali a gente conseguiu ler toda a carta, né, desse senhor Rustem, que demonstrou como que ele iniciou no espiritismo, da forma como ele acreditava no espiritismo, mesmo sem ter visto nenhum evento físico, questão de comunicação, incorporação, né, ele simplesmente acreditava porque aquilo era muito lógico para ele. E aí agora Kardec vem fazendo a conclusão sobre esta carta. Você continua para nós, Pereira? Continua assim. Boa tarde a todos. Estão dando continuidade aí a esse estudo, nessa correspondência, né? Agora, depois, como o Lero fez ali um resumo do Rustem, agora o Kardec faz aquele comentário dele sobre esta correspondência. Então, ele começa assim. Como nós, todos apreciarão a exatidão dos pensamentos expressos nesta carta. Vê-se que, embora iniciado recentemente, o Sr. Rustem passou a mestre em assunto de apreciação. É que estudou séria e profundamente, o que lhe permitiu apanhar com rapidez todas as consequências dessa grave questão do espiritismo, não se detendo em sentido oposto a muita gente na superfície. Dissera ainda nada ter visto, mas estava convencido, porque havia lido e compreendido. Tem ele isto de comum com muitas criaturas, e sempre observamos que estas, longe de serem superficiais, são, ao contrário, as que mais refletem. Ligando-se mais
ao fundo do que a forma. Para elas, a parte filosófica é a principal, sendo acessórios os fenômenos propriamente ditos. Dizem que, mesmo que tais fenômenos não existissem, nem por isso deixaria de haver uma filosofia, a única que resolve problemas até hoje insolúveis. A única a dar do passado e do futuro do homem a teoria mais racional. Ora, eles preferem uma doutrina que explica a uma que nada explica, ou explica mal. Quem quer que reflita, compreende perfeitamente que se pode fazer abstração das manifestações sem que, por isso, deixe a doutrina de subsistir. As manifestações vêm corroborá-la, confirmá-la, mas não são a sua base essencial. Aqui é importante essa questão, né, Pereira, porque, por exemplo, para quem eu que sempre comento que eu não ouço nada, não vejo nada e não posso mais dizer que não sinto nada, mas no começo eu não sentia nada também. E aí você vai lendo, né, vai estudando a doutrina espírita e ela é muito lógica, então a gente começa a acreditar sem ter essa necessidade. E aí, às vezes, da mesma forma como aconteceram aqueles milagres do passado, né? Lógico, existem algumas questões científicas comprovando alguns dos grandes milagres, por exemplo, da parte de Moisés, da abertura do Mar Vermelho, né? Tem grandes cientistas aí que comentam que era uma estiagem e não era tão fundo assim, enfim, tem várias explicações, mas eram milagres que ocorreram lá e estão descritos na Bíblia. Então, da mesma forma que, às vezes, quando a gente pensa, poxa, por que não acontece um milagre grandioso desse, visto que a população, né, a humanidade hoje está tão desviada, né, desses ensinamentos do Cristo, da mesma forma, alguns espíritos também comentam, né, poxa, por que não acontece de novo as mesas batendo, aquelas incorporações, ou como aquele que a gente estudou lá, acho que é Daniel Douglas lá, né, que flutuava, que saía por uma janela e entrava pela outra. E aí a gente vem bem nesse sentido que Kardec vem dizer, né? O que ele vem dizer aqui? Que as manifestações vêm corroborá-la, confirmá-la, mas não são a sua base essencial. Ou seja, a comunicação, o efeito físico, né, aquelas questões, ele vem só para confirmar que existe essa questão do plano espiritual. Mas não é porque em algumas casas isso não acontece, ou porque não acontece mais tão frequentemente, que isso diminui qualquer questão do espiritismo, porque ela não é a base. A base é outra coisa. Isso é simplesmente na verdade, uma parte, pequeniníssima parte, né, do que é o espiritismo. É importante isso que você colocou, só que para a gente deixar claro aí para as pessoas, às vezes, que nos acompanham, quando você está referindo-se a milagre, nós estamos se referindo a fenômenos que a ciência física não consegue comprovar de acordo com os conhecimentos que nós temos aqui, né? Que para o espiritismo, aí que vem a importância do espiritismo, não são milagres, são questões que ocorrem, que têm explicação, né, para nós, que conhecemos, que estudamos a filosofia espírita, só que essas comprovações, ela não existe comprovações pela ciência física aqui, mas aí que entra essa parte que você falou. Quem estuda realmente a filosofia, estuda o livro dos médios, até o próprio livro dos espíritos, vai compreender que aqueles fenômenos, ele tinha, sim, uma explicação lógica e racional. Não aceita, não explicada aqui pela ciência física, mas aí a filosofia espírita vem explicar esses fenômenos, né? E aí só que tem algumas pessoas que são instigadas cada vez mais para crer que aconteça mais, que querem mais fenômenos, querem mais coisas inesperadas, coisas diferentes, mas mesmo que ela vendo, elas acabam não acreditando ainda, começam a criar mais e mais, vamos dizer assim, questionamentos, porque falta para ela o conhecimento da filosofia espírita. Por isso que ele coloca nesse sentido.
Até por isso que nós temos como uma regra, uma norma, não diria uma regra, uma norma, de as pessoas para entrarem estudar na mediunidade dentro dos grupos mediúnicos nossos, da casa, que as pessoas primeiro passem pelo estudo da doutrina espírita, entendeu? Senão a pessoa vem ali e ela quer só o fenômeno, mas não compreende como que aquele fenômeno ocorre, né? As incorporações, que não tem explicação cientificamente no mundo terreno, mas para nós espíritos tem explicações muito claras, né, de como isso ocorre. Então, essa é a importância mesmo das pessoas compreenderem. Eu também fui uma dessas pessoas que, quando comecei, que me chamou a atenção para adentrar para o espiritismo, foi essa parte da filosofia mesmo. Aí, quando você começa a ver que a lógica daquele sentido, daquelas perguntas e respostas, daquelas explicações, fala, poxa, isso aqui tem sentido. Aí é claro que, a posteriori, automaticamente eu fui tendo contato com os fenômenos, aí já fica muito mais fácil você compreender o fenômeno, né? Você aceita o fenômeno de uma maneira muito mais fácil, porque você compreende como aquilo ocorre, né? As leis, né? Então, é realmente mesmo, que ontem, inclusive, nós estamos estudando no livro dos Espíritos, os últimos capítulos ali, do último capítulo, que da questão 1009 em diante ali, onde que os vários espíritos vêm colocando, vem trazendo isso, muito claro dessa importância das questões morais, da mudança das morais, da continuidade da vida, que o Rustang defendeu muito aí na obra dele, que era a reencarnação, né? Então ali vem ficando bem claro que até uma certa crítica que faz sobre os movimentos religiosos que não aceitavam isso. E muitos até hoje não aceitam, né? Essa pluralidade das existências, a pluralidade do mundo habitado, a sobrevivência do espírito, do corpo, da alma, né? O espírito no mundo espiritual em outra dimensão. Então, aí que é a importância, porque daí a filosofia espírita, que nem ele fala ali, você começa a entender aquilo, se você raciocinar logicamente, fala, puxa, é isso aí, isso explica. Né? Para mim, isso é muito importante também, concordo. Só que o fenômeno também depois, aí sim, porque você conhecer, que não é o Kardec, ele, ele não era médium, mas ele entrou em contato, que daí toda essa parte filosófica que ele foi passando para ele, que os espíritos foi passando para ele ele era um homem de ciência, né? Ele reencarnou dessa maneira, que conhecia as coisas filosóficas, aquilo falou, opa, isso tem sentido, isso tem lógica, vamos estudar um pouquinho mais, vamos mais para frente, e que instigou ele a chegar na conclusão dessa obra, né? Então, eu acho muito importante isso, realmente, essa questão filosófica, né? A gente defende muito que as pessoas estudem a filosofia espírita, né? Que é um modelo de vida, uma maneira, é muito profundo isso. Olha aí, ó. Eu falei o nome errado até agora há pouco. O discurso de Channing, que acabamos de citar, é prova disso, porque cerca de 20 anos atrás, dessa grande exibição de manifestações na América, somente o raciocínio havia conduzido às mesmas consequências. Esse aqui é aquele estudo anterior que a gente fez, o Shane, era de 1830 alguma coisa, né? Bem antes bem antes da codificação ali do Espiritismo, e ele, mesmo sem conhecer nada do Espiritismo, toda a linha de raciocínio dele fazia crer, né? Que já era uma coisa muito lógica para ele, mesmo sem ter contato nenhum com a doutrina. E ele continua aqui, o Kardec. Há outro ponto pelo qual também se reconhece o espírita sério. Olha aí. Pelas citações que o autor desta carta faz aos pensamentos contidos nas comunicações que ele recebeu. Prova que não se limitou a admirá-las, como belos trechos literários, bons para conservar num álbum, mas que estuda, medita e tira proveito. Infelizmente, há muitos para quem esse importante ensinamento permanece letra morta, que colecionam essas belas comunicações, como certa gente coleciona belos livros
mas sem os ler. E puxãozão de orelha, né? Muito, né? Porque você pega ali, por exemplo, qualquer texto de Kardec, né? Às vezes você dá uma lida assim, nossa, de bonito. Aqui a gente faz muito disso, né? Às vezes dá uma parada, dá uma olhada na palavra que ele usou e tenta dar uma entendida ali, né? Dar uma explicada, porque imagine o espírito, né? Os espíritos que vieram, né? Tendo que se comunicar através, reduzir a palavra, aquele ensinamento de uma espiritualidade extremamente superior, né? Tentar reduzir ao nosso idioma. Então, imagina a dificuldade que os espíritos tiveram e também a escolha minuciosa da palavra para poder se referir àquilo que eles queriam, ou o mais aproximado possível. Então, se a gente lê de qualquer jeito, você passa batido e fica dizendo, foi bonito. Mas quando você se debruça e tenta ler, entender realmente cada palavra ali, ele vai além. E nessa questão das comunicações, achei interessante a puxada de orelha, porque, se a pessoa vem com uma comunicação e assina qualquer nome famoso, pronto, aquilo é realidade. Às vezes vem uma outra comunicação, às vezes confundo muito mais elucidativo e tal, só porque não tem uma assinatura famosa, a gente fica esquecido, né? E o Pereira tem grandes críticas sobre essa questão aí das comunicações, que não existe um acervo, né? Um acervo de estudo, para de repente, vai que existem muitas coisas novas, né? Coisas que Kardec deixou para ser estudado posteriormente, talvez tenham muitas coisas novas nessas comunicações de tantas centenas de casas espíritas que fazem esse trabalho de grupo mediúnico, mas que cada uma fica na sua casa, né? Não existe um acervo central para consulta. Que as pessoas, às vezes, acham bonito na hora, eu sei até pelos grupos que a gente participa, nós gravamos, aí às vezes tem algumas psicografias, e às vezes você lê ali na hora, ali no grupo, ali, acha bonito, né? Fala, puxa, que coisa bonita e tal, acabou. Não há assim mais um aprofundamento disso, uma reflexão, né? E aí outra parte que ele faz a crítica aí, que eu acho que também é válida, muitos médios, né? Alguns no meio espírita, outros até fora do movimento espírita, escrevem belas obras, colocam belas capas, colocam lá e tudo, tem isso aí, publicam, mas sem nenhuma reflexão disso, né? Sem uma interiorização para ele próprio, né? Você vê que algumas pessoas, a gente percebe algumas pessoas que usam simplesmente por fins econômicos, né? Tem muita gente que se aproveitava disso, mas o que ele faz, essa crítica também, belos trechos literários, você, às vezes tem mesmo, tem uma coisa que é pura literatura. Se você olhar as obras de Chico Xavier, que são 400 e poucos livros, né? Não sei quantos livros, muitos livros, até ali naquela obra ali, e outra, no Chico Xavier tem uma coisa que eu achei muito importante, ele disponibilizou todo o seu acervo, você consegue hoje ver em PDF, tudo grátis, né? Você consegue, não existe um direito autoral que proíbe e tal, como alguns bloqueiam da maneira que fica, para você ler, você tem que ter recurso. As obras de Chico, eu acho bacana isso, e nós não estudamos nem essas obras. Você vai pegando livros aí, você pega Voltaire, Pão Nosso, e olha, nossa, sem contar, não estou te colocando até as obras de André Luiz, mas você imagina, são 400 e poucos livros, se não me engano, não lembro. 450 livros. 450 obras. Obra lá, de Emmanuel, tem muitas e muitas coisas muito bonitas ali, né? Só para ler, se você ler um livro por mês, vamos pensar que você consiga ler um livro por mês, então você vai ler 12 livros por ano, você vai passar 40 anos lendo. Então, Agora pense estudando, né, Pereira? Porque isso que eu tô falando. você não consegue estudar um livro no mês. É. Ler você lê, agora estudar, pegar a profundidade daquilo. Então, às vezes, nem necessita tanto, né? Você ir pesquisar tanta coisa, sendo que praticamente está tudo ali já, né? Pois é, tem tanta coisa ali. E outra, quando você estudar aquilo ali, você tem que estudar que nem o Kardec ensinou. Você tem que fazer uma crítica. Você tem que ver que algumas coisas você pode concordar e não concordar, e tem coisas que não faz sentido. Às vezes eu faço algumas críticas pelas obras de André Luiz, já falei aqui, a público falo, onde eu estiver também. Tem algumas coisas que eu critico ali nas obras ditas de André Luiz, aquela sequência de livros que começa no Nosso Lar, é que foi uma obra ali onde que não tem assim nenhuma referência, uma ligação com
o espiritismo. Ele não traz lá, de acordo com a obra espírita, tal, tal. Não, é meio muito romanceado, né? Fica ali. É profundo? Tem obras ali fantásticas, eu gosto, eu leio, estudo, tem muito proveito. Mas tem muitas coisas ali que eu tenho minhas reservas. Tem muitas coisas que foi colocado ali que e nós temos que ter isso. Pô, até que prova contrária, eu prefiro ficar com o que está escrito nas obras básicas da codificação, que é o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita e assim sucessivamente. Só que tem pessoas que quando você fala isso, porque não estuda, ela só lê, acha bonito, né? Escreve romanceado. Quando só lê aquilo lá, você fala alguma coisa assim, não, mas já se viu, foi uma obra de Chico. Ah, que seja, não estou criticando o Chico Xavier, estou criticando o espírito, estou criticando a comunicação ali. Você está entendendo? O Chico era um médium, sério, colocava um médium, mas será que o espírito que fez lá muitas vezes era tão evoluído assim que não poderia ter cometido alguns equívocos? Colocado as impressões dele pessoal, em algumas obras, não estou falando todas, tem obras fantásticas. Nossa, você pega ali, esse que eu falei, eu voltei, outros, eu li vários livros, nem falou que nem você, nem todo, mas e sempre estou lendo pedaços dessas obras, né? Que a gente lê só pedaços que a gente gosta. Então a gente tem que aprender a fazer isso que ele está falando. Você tem que interiorizar aqui e falar, puxa, mas isso aqui não está de acordo com a filosofia espírita. Não está batendo. E tem certeza que o Chico não ia se incomodar disso, porque eu não estou criticando ele. Estou criticando o conteúdo. E é isso que o Kardec, que os espíritos ensinaram a fazer. Né? Bacana nós temos que ter esse senso que nós comentamos aqui agora de estudo sério, né? Sério, sério mesmo, não é aquela questão assim, não, porque foi do médio X, Y, que eu não posso nem falar, nem criticar. Ué, então isso aí não é estudo. Né? Você pode falar. Até você comentou sempre comenta aqui sobre a questão científica do espiritismo, que o Kardec deixa bem claro isso, que algum dia qualquer coisa científica comprovar o contrário, o espiritismo teria que se dobrar a ela, modificar, né? E até hoje não apareceu nada que modificasse o que está escrito na filosofia espírita. Você entendeu o raciocínio? É diferente a história. Bacana isso. Então, vamos dar continuidade mais um pouquinho, né? Ó, devemos, além disso, felicitar o Sr. Rustem pela declaração com que termina sua carta. Infelizmente, nem todos têm, como ele, coragem da própria opinião, o que estimula os adversários. Entretanto, forçoso é reconhecer que as coisas têm mudado muito nesse particular. De algum tempo a esta parte. Há 2 anos apenas, muitas pessoas só falavam do espiritismo entre 4 paredes. Só compravam livros às escondidas e tinham grande cuidado em não as deixarem em evidência. Hoje é bem diferente. Já se familiarizaram com os epítetos grosseiros dos gracejadores e deles se riem em vez de ofenderem. Não mais têm receio em confessar-se espíritas abertamente, como não temem dizer-se partidários de tal ou qual filosofia do magnetismo, do sonambulismo, etc. Discute livremente o assunto com o primeiro que chegar, como discutiriam sobre os clássicos e os românticos, sem se sentirem humilhados por serem a favor destes ou daqueles. É um progresso imenso que prova 2 coisas: o progresso das ideias espíritas em geral e a pouca consistência dos argumentos dos adversários. Terá como consequência impor silêncio a esses últimos, que se julgam fortes por crerem mais numerosos. Mas quando de todos os lados encontram com quem falar, não diremos que serão convertidos, mas guardarão reserva. Conhecemos uma pequena cidade da província onde há 1 ano o espiritismo não contava senão com um adepto, que era apontado a dedo como ser um bicho estranho e assim considerado. E, quem sabe, talvez até deserdado por sua família ou destituído de seu cargo.
Hoje os adeptos ali são numerosos, reúnem-se abertamente, sem se inquietarem com o que dirão. E quando se viram entre eles autoridades municipais, funcionários, oficiais, engenheiros, advogados, tabeliões e outros que não ocultavam sua simpatia pelo espiritismo, os trocistas cessaram de zombar. E o jornal da localidade, redigido por um espírito muito forte, que já havia lançado alguns dardos e se apresentava para pulverizar a nova doutrina, temendo encontrar pelas costas partido mais forte que o dele, guardou o prudente silêncio. É a história de muitas localidades, histórias que generalizará à medida que os partidários do espiritismo, cujo número aumenta diariamente, levanta a cabeça e a voz. Bem pode querer abater uma cabeça que se mostre, mas quando há 20, 40, 100 pessoas que não receiam falar alto e firme, pensam duas vezes. E isso dá coragem a quem não possui. Bonito, né? Muito bem. Isso serve, assim, de inspiração, até para nós, sobre algumas questões que às vezes ocorrem, né? Gosto de nós, as questões, às vezes, no meio político, no meio da sociedade, muitos fatos ocorrem, aí às vezes uma pessoa se manifesta e ela é facilmente, vamos dizer assim, isolada ali. E às vezes existe mais outras dezenas, centenas de pessoas que pensam iguais, mas se calam com medo. O que ele fala? Se uma fala e a outra começa a falar igual, contra uma, é fácil de eles dissiparem tudo isso, né? Mas se começam a ter argumentos coerentes, sólidos, de 10, 20, 30, 40, 50, 100, aí chegando a milhares de pessoas, fica irresistível, né? Fica cada vez mais difícil. E às vezes nós nos omitimos mesmo, né? Aquela questão que fala, por que o mal prevalece? Porque o bem é tímido, né? Às vezes nós não temos coragem de enfrentar algumas questões. Eu falo nós, porque às vezes a gente fica meio assim também, às vezes, fica com medo, né? Então, às vezes, não temos acesso a essa coragem, essa dedicação, para manifestar, às vezes, algum pensamento, né? A gente se omite muito, né? Fica com aquele receio, né? É. Principalmente quando é uma coisa nova, né? Quem quer encabeçar, vamos encabeçar isso aí, vamos levar para frente. Né? Às vezes fica com receio do que vai aguentar, se... E a pessoa titubeia, né? Então, imagina Kardec, né? O quão ele não deve ter sido rechaçado ali da sociedade, mesmo porque ele era um professor muito conceituado na época. Imagine como não enxergaram ele dele estar, né, com certeza na época, falando, perdendo o seu tempo com essa questão, né? E se não fosse ele hoje, né, nós não, lógico, teríamos a codificação por outra pessoa, mas, né, se Kardec era o primeiro da lista, com certeza, né, o segundo da lista não seria com essa qualidade que nós temos hoje. Ele bateu fortemente, porque o espiritismo tem a filosofia espírita tem isso, de ir contra o materialismo, não é contra o capitalismo, é diferente, mas contra o apego material das coisas, e batia diretamente com todos os dogmas da igreja, né? A igreja católica, naquela época, que era predominante, você imagina, uma pressão muito grande, porque falando que já se viu esse cara chegar agora falando aqui sobre isso, nós sabemos isso, que nós estudamos a revista espírita desde o começo, nos inícios, nos primeiros estudos, você lembra quantas e quantas respostas ele não rebatia dos padres, dos bispos e tal, que era né, muito forte. Você imagina a coragem disso, né? Se a pessoa chegar assim e falar, eu não vou entrar nisso não, porque se a pessoa enfrentar esses todos poderosos, que eram todas pessoas poderosas, né? Que a igreja tinha, nossa, os bispos, tinham poder muito grande naquela época, né? Hoje ainda tem, mas nem tanto, porque hoje já o pessoal não dá muita bola, mas naquela época os caras falavam, era lei. E a população em si, como tudo. Você imagina, né? Falar, nesse sentido que eu estou falando, você imagina você falar sobre essas questões, né?
Tem que ser muito preparado mesmo, e tem que ter muita dedicação, né? Muita evolução para, né? E a fé, porque quando ele começou a acreditar, que ele acreditava naquilo, ele continuou, né? Muito bem. A prece agora? Isso, continua para nós, agora chegamos no novo tema. Então vamos lá. Então vamos falar sobre a prece. Correspondência agora. Agora aqueles artigos, né, de correspondência que ele recebia, né? Então agora vai falar sobre a prece. Ele começa assim: um de nossos correspondentes de Lyon nos enviou o seguinte trecho de poesia. Entra muito no espírito da doutrina espírita, para não nos privarmos do prazer de lhe conceder espaço em nossa revista. Mas não possa mortais, por meus fracos assentos, por vós no coração, o incenso dos alentos. Em versos aprendeis, ouvindo-lhe a expressão. Isso que é suplicar, isso que é oração. É num fluido ardoroso, um impulso de amor, que a alma se projeta e se eleva ao Senhor. Sublimada expansão da humildade, criatura que retorna à fonte excelsa da natura. Orar não é mudar. Orar não muda em nada as sábias leis do eterno, inalteráveis, sempre. O coração paterno derrama um influxo seu sobre aquele que o implora, e assim redobra o ardor do fogo que o devora. É então que o ser se sente elevar e crescer. E ao próximo de amor, o coração bater. Mas ele se esparge amor, mais augusto é o saber e enche o seu coração de altos dons a deter. Um santo anseio, então, de rogar pelos mortos, sob o peso da pena, agudos desconfortos, nos mostra a precisão que o Estado seu reclama, de então de dirigir o fluido da alma que ama. Que bálsamo eficaz e tão consolador penetra-lhes no ser como um libertador. Todos se lhes reanima um raio de esperança, ajuda-lhes o esforço, e a redenção o lança. Acho que falta um pouquinho lá. Assim como os mortais vencidos pelo mal, que um bálsamo supremo os leva ao natural. Regenerados são por impulso oculto da augusta prece ardente e seu divino culto. Redobremos o ardor, nada se perde, enfim. Peçamos mais e mais por eles até o fim. A prece, sempre a prece, essa chispa divina, faz-se foco de amor, pois ao final domina. Sim, pelos mortos, sempre oremos com fervor, que eles enviarão doce raio de amor. Jolie. Que assim seja. Bonito, né? Você vê? Bem Não bonito. basta ser uma prece, tem que ser em modo de verso ainda, né? Pois é, muito bonito. E a gente tem a vergonha de fazer, né? Tem. Lógico, para a gente chegar numa prece desse nível, né? Além de profunda, com conteúdo e ainda rimada, é fazendo, né? É fazendo, é perdendo a vergonha, fazendo, né? Sempre orando, tal, para que a gente consiga evoluir,
E é interessante que eu achei que ele listou ali um pouquinho atrás, deixa eu ver se eu acho aqui, que é uma das coisas que é bem importante a gente ter essa noção. Quer ver? Vou pegar aqui para não falar errado. Aqui, ó. Orar não muda em nada as sábias leis do Eterno. Isso é interessante, né? Eu quero ganhar na Mega Sena. E reza, e acende vela, e faz promessa e tal, e não ganha, e não ganha. Mas lógico que não ganha. Por quê? Porque nas leis do universo, a prova da riqueza não está pronta para você para essa época. Ou ora para conseguir tal pessoa. Quero que tal pessoa ficar com tal pessoa, ela tem que se apaixonar por mim, eu vou ficar com ela. Nas leis, na hora da tua reencarnação, essa pessoa não tinha ter relacionamento. Então, você vê que às vezes a oração, dependendo do fim que você está escolhendo para ela vai ter um sentido que é amenizar uma dor, né? Facilitar uma prosperidade e tal. Por quê? Porque quando você ora, você muda a tua vibração e é aquela tua vibração que vai te auxiliar nisso. Agora, nessas questões materiais aí, mais supérfluas, você vai morrer orando e não vai dar certo, né, Felipe? Às vezes a pessoa faz a prece, quero que arrumar um emprego assim, tá. Tudo bem, mas aí não sai nem para entregar o currículo, né? Não sai nem para procurar emprego, quer dizer, está esperando que alguém chega, vai ligar lá para ele, né? Ou quer uma promoção, mas não estuda, né? Não se procura se aperfeiçoar. Quer dizer, agora, se pedir força, dedicação, emprego e sair à luta, né? Levantar de manhã e sair procurando, colocar, com certeza os bons espíritos vão intuir essa pessoa e bater numa porta. Aí é a questão, vamos dizer assim, um emprego onde que dê uma remuneração justa, que eu possa contribuir, é diferente. Ele vai acabar sendo atraído, né? Que daí é da lei, né, divina. Você vai sendo atraído para um local onde que você vai poder desenvolver a tua parte dos seus conhecimentos, trabalho e ser remunerado por aquilo. É bem diferente daquele que dá emprego para ele, que tal, não sei o que, mas a pessoa fica dormindo até 10 horas da manhã e não sai nem procurar emprego, né? Não faz estudo, não faz nada, como que vai acontecer? E é assim, né? Não tem outro jeito. Deus é soberanamente justo e bom, e a sua bondade está na justiça. Não é que ele faz favor, né? Vamos fazer um favor porque ele ora tanto. Não. Mas ele tem que ser. Primeiro, como você disse ali bem claro, aquilo tem que ser necessário para ele, para o seu aperfeiçoamento moral, né? Intelectual, tal. Tem que ter uma necessidade, uma escolha que ele fez que seja bom para ele. Senão não vai acontecer mesmo. Não tem como, né? A gente já estudou esse tema prece uma vez, muitos anos atrás, e eu até trouxe um videozinho, tem um filme lá do Jim Carrey, né, que ele se torna todo-poderoso, né, se torna Deus, e aí ele escutava a prece de todo mundo, né, do globo inteiro, né, e aí mais numerosa prece era aquela que ele queria ganhar na loteria, né, eu quero ganhar na loteria, quero ganhar na loteria, tal, e ele estava chateado com aquilo lá, tá bom, todo mundo que está pedindo para ganhar na loteria vai ganhar na loteria. Aí o prêmio dividido deu menos que o valor do bilhete que eles compraram, né? Então, foi engraçado. Agora imagine, né? Lógico que Deus, né? Primeiro que essa vibração que a gente tem ao fazer uma prece desse gênero, ela não vai atingir 1 metro acima da nossa cabeça, né? Porque é coisa totalmente material. E aí é o que pedir para ver se aquilo nos ajuda, né? Então, sempre ter essa consciência, né? Eu sempre penso nisso, né? Nessa questão. Se eu estou passando por essa situação nesse momento, eu tenho que encarar ela com, né? Lógico, pedindo a Deus força para ultrapassar ela, mas não fugir dela. É tentar resolver a situação. Por quê? Porque se essa situação é necessária de alguma forma para minha evolução, se eu tentar eliminar ou fugir desse problema, mais de um menos dia eu vou me deparar com ele de novo e vou ter que resolver. Quando não resolver, eu não vou ultrapassar, né? Se chegou agora na tua frente, é que agora você tem condições de resolver, né? Eu concordo com você. E assim mesmo, se a dificuldade está agora aqui, poxa, o que eu tenho que aprender disso, o que eu tenho que modificar para aprender a lição disso, dessa experiência que está passando, seja ela negativa ou às vezes muito positiva até, né? Às vezes acontece algumas coisas que você tem que falar, peraí, alguma coisa eu tenho que aprender de tudo isso para bem utilizar isso para o meu aperfeiçoamento moral, né? Intelectual e moral, que as duas coisas têm que andar junto. Né? Senão fica uma coisa muito simplória, né? Sim. Eu me lembro de um palestrante, uma vez que ele falou, acho que até da época que eu era católico, e ele comentou o seguinte, que a palavra oração, ele não é uma oração grandona,
Só eu vou rezar o rosário aqui, porque passar rezando 3 terços, não sei quantos mistérios, quantas Ave Não, isso não é uma oração, porque é grandona. A oração são 2 palavras, é orar e a ação. É. Se você ora e não muda nada, né? Que nem o Pedro falou, chego à noite, Senhor, me ajuda, que amanhã eu vou sair procurar emprego, porque eu consigo um emprego e tal. E aí levanta de manhã e vai lá entregar os currículos nas empresas. Agora, ora na noite anterior, para que Deus ajude, e na manhã seguinte dorme até meio-dia, e já, né? Aí Já fica reclamando, né? fica reclamando. Puxa, vou na igreja, ora tanto, faz tanto, mas não acontece nada. Mas... E a parte que você falou, ação, né? E ação, né? Porque é a parte da oração. Né? Vamos lá. Vamos lá. Então vamos dar continuidade aqui. Agora o Kardec. Nesses versos, evidentemente inspirados por um espírito elevado. O objetivo e os efeitos da prece são definidos com perfeita exatidão. Olha aí, ó. Certamente, você comentou agora há pouco, né? Deus não derroga suas leis a pedido nosso, pois de outro modo seria a negação de um dos seus atributos, que é a imutabilidade. Mas a prece age principalmente sobre aquele que constitui o seu objeto. É, em primeiro lugar, um testemunho de simpatia, de comiseração, que se lhe dá e que por isso mesmo faz com que a sua pena lhe pareça menos pesada. Em segundo lugar, tem por efeito ativo estimular o espírito ao arrependimento de suas faltas, inspirando-lhe o desejo de as reparar pela prática do bem. Disse Deus a cada um segundo suas obras. Está lá em Mateus, né? Você vê que interessante. Olha o peso dessa frase, né? A cada um segundo suas obras. Tá claro o que é aqui? A meritocracia. Não, pelo teu mérito, por aquilo que você construiu, que você conseguiu batalhar e fazer, você merece isso. E hoje essa questão da meritocracia está tão demonizada na sociedade. Mas você fez tudo isso, mas a outra pessoa não teve condições de fazer e tá... Tudo bem, mas e o que ela está fazendo para fazer, para sair, para mudar, para ir além, né? Eu olhar hoje na minha posição, olhar uma pessoa cuja família, né, desde os seus tataravós, tomaram outras atitudes diferentes dos meus tataravós, é óbvio que eu vou estar numa posição diferente daquela família. A vida não começou só comigo. E isso quando nós estamos falando de gerações reencarnadas. E quando nós falamos de gerações minhas próprias, de várias e milhares de reencarnações que eu tive, quais foram as atitudes e as coisas que eu fiz em outras reencarnações? Não tem como comparar A com o B, né? Por isso que Deus é muito justo na questão da meritocracia. E se você encarar apenas por uma fatia de tempo ali e querer que todo mundo seja igual, aí sim que está plantada a injustiça. Eu vou achar que aqueles que têm mais condições, ou o Estado, ou o governo, vai dar o sustento sem ter nenhum esforço de trabalho, nada, né? Não, é obrigação do Estado, mas eu acho que a obrigação do Estado, sim, acolher, ou da própria nossa, da própria sociedade, acolher aqueles que realmente têm dificuldades, né? Mas isso tem que ser com tempo determinado e com objetivo próprio para dar condições para aquela pessoa se eleva e progride. Não para deixar ela estagnada ali. Hoje tem muito isso, né? Eu tenho direito, tenho direito, tenho direito. Peraí, mas e as obrigações? E a contrapartida de todos esses direitos, né? Então, hoje nós estamos vivendo um momento muito desse tipo, né? Pessoas vivem aí, aqui não estou fazendo nada da questão política, mas fica recebendo esses benefícios dados pelo Estado, né? Que Estado, como falo, a nação, a sociedade, vive do recurso, tem nenhuma contrapartida, nenhuma obrigação de fazer alguma coisa. Tá certo, que eu vou repetir de novo, tá certo que tem pessoas que realmente não têm condições, né? Pessoas, às vezes, com problemas físicos, pessoas com problemas mentais, e não é nesse sentido que eu estou dizendo, mas
A grande maioria que recebe isso é simplesmente por ser pobre, é que ele vai valorizar que ela seja daquela maneira. Se declaram daquela maneira para ter os benefícios sociais, né? Então tem que ser revogado, tem que ser pensar um pouquinho diferente. Olha, você vai ter direito a isso, mas você tem que ter a obrigação de se inscrever num curso profissionalizante ou num curso de alfabetização, ou sei lá, alguma coisa que desse condições de ela sustentar daqui um ano, daqui 2 anos, né? Quero começar uma, uma mudança de comportamento. Senão fica apenas sustentando e valorizando aquilo. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou se esforçar? Né? Então, isso é um atraso, né? Para mim, eu acho que aí vai cair dentro disso aí, ó. Nas palavras que ele pegou lá de Mateus, lá, que a cada um segundo as suas obras. Mas que obras? E até para nós refletirmos um pouquinho a nossa questão da caridade, né? A doação nossa já tem que pegar o objetivo. Claro que se a pessoa está passando fome, está com dificuldade, ela precisa ser alimentada. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Mas ela tem que ser alimentada, mas em contrapartida ela também tem que ser orientada, ela tem que ser instigada a mudar. Senão fica uma coisa muito vaga, né? Ah, vamos dar. Temos que doar, temos que ajudar, coitado. Né? Temos que ajudar, mas como vamos ajudar ela, né? A realmente a caminhar, né? E eu penso assim, que a depender desse modo de assistência, apenas olhando para a questão física, biológica ali da pessoa que está com fome, você, lógico, tá mantendo ali, tá tirando a fome da pessoa, mas você não está sendo útil em nenhum momento na questão da evolução da pessoa, né? Porque está simplesmente tratando ali o físico, né? É aquela questão do ao invés de, de eu ir lá, a família ajudar, eu vou lá e dou para o Médicos Sem Fronteiras, dou para alguém lá, né? Ah, eu dando meu dinheiro já está o suficiente. Lógico, ele vai ser útil, o pessoal vai comprar as vacinas, vai lá, tal, mas e se você colocasse a mão na massa, né? Às vezes colocar a mão na massa e ir fazer essa questão. Então, quando você mantém uma pessoa, principalmente que nem você falou, uma pessoa que tem condições físicas, de repente ele está produzindo, mas fica somente se mantendo na questão de assistencialismo, a pessoa não vai estar evoluindo nada. E eu sempre penso nesse quesito. Poxa, se eu estou favorecendo a isso, então eu estou me comprometendo também com essa pessoa, porque ao invés de eu estar ajudando ela, eu estou ajudando ela a não evoluir. Eu também tenho uma carga de culpa nisso. Né? Principalmente se você faz essas questões sociais aí. Se a pessoa, 1 ano, 2 anos, a pessoa que tem condições físicas, condições mentais normais. Se no outro ano de novo, peraí, então, aí a pessoa, para que ela vai querer? Entendeu? Para que ela vai querer dar um aceno para frente se ela está confortável ali, né? Está recebendo todo, né? Ah, todo mês vem, meio tranquilo. Para que eu vou pensar nisso? Agora se diz assim, olha, vamos te ajudar você aqui, mas se daqui 6 meses, 1 ano, sei lá, um prazo, né? Se você tem que, para você receber isso aqui, você tem que ir lá todo dia, lá naquele curso, naquele estudo, no colégio, sei lá, ou pagar a pessoa para fazer serviços, o Estado mesmo pagar, você é obrigado a fazer lá um serviço social aí que dê para ajudar as outras pessoas, tem serviço para todo jeito que dá, né, se a pessoa está desempregada. Aí sim você está instigando a pessoa a modificar, falando, para me receber eu tenho que cumprir algumas metas, né? E nós temos que pensar assim também, nós como os espíritos, olha, estamos te ajudando você aqui, mas você tem que buscar aí alguma coisa, tem que mudar, né? Você tem que, né, aprender, colocar, senão você fica sustentando. E a pessoa, não, tá muito bom assim, né? Para que eu vou querer mexer? Vamos lá mais um pouquinho, né? Lei eminentemente justa, que nos põe a sorte em nossas próprias mãos, ó, e que tem como consequência subordinar a duração da pena e duração da impenitência, de onde segue que a pena seria eterna, se eterna fosse a impenitência. Se, pois, pela ação moral da prece, provocarmos o arrependimento e a reparação voluntária, por ela mesmo, abreviamos o tempo da expiação.
Tudo isso está perfeitamente expresso nos versos acima. Esta doutrina pode não ser muito ortodoxa aos olhos do que creem num Deus impiedoso, surdo, a voz que o implora, condenando a tortura sem fim tuas próprias criaturas pela falta de uma vida passageira. Mas convenhamos que ela é mais lógica e mais conforme a verdadeira justiça e bondade de Deus. Tudo nos diz assim, a religião como a razão, que Deus é infinitamente bom. Com o dogma do fogo eterno, forçoso é ajuntar que ele é, ao mesmo tempo, infinitamente impiedoso. Dois atributos que se anulam reciprocamente, pois um é a negação do outro. Aqui fica clara essa questão, né, Pereira? Como que pode um Deus que é amor deixar que uma alma, por exemplo, né, como a gente aprendeu, vá para o inferno eternamente, onde haverá choro e ranger de dentes, né? E de lá não sairá e tal. Então, não tem lógica, um anula o outro, né? Como que pode ser bom e impiedoso a esse ponto de deixar, estar vendo ali uma alma sofrendo e não ter mais como fazer alguma coisa para mudar aquilo? Não teria lógica. Olha, as pessoas que estão nos assistindo aqui agora, assistam, até foi gravado ontem, o estudo do Livro dos Espíritos, que fala sobre essa questão da pena, das penas eternas. Ali está São Luís, Santo Agostinho, Lamennais, todos os outros dão as suas respostas deles, e eles são bem categóricos sobre tudo isso. Então está lá nas questões da 1009 em diante, fala sobre essas questões das penas, né? Muito, muito, muito bonito, gente. Então vamos lá. Quanto ao mais o número dos partidários da eternidade das penas, diminui todos os dias. É um fato positivo, incontestável. Logo estará tão restrito que poderão ser contados. E mesmo que a igreja, desde hoje, taxasse de heresia e, consequentemente, rejeitasse de seu seio todos quantos não creem nas penas eternas, haveria entre os católicos mais heréticos do que verdadeiros crentes, sendo preciso condenar, ao mesmo tempo, todos os eclesiásticos e teólogos que, como nós, interpretam essa palavra num sentido relativo e absoluto. Coincidência ou não, mas foi um tema do nosso estudo de ontem. Estudamos bastante, foi um tema muito rico. Eu acho que esse é um dos melhores estudos, ali, aquela parte final do Livro dos Espíritos, quando fala ali das penas, é um das esperanças e consolações, né, que é da parte quarta, e depois quando ele fala ali sobre essas questões, que ali fala, São Luís comenta muito, né? Então ali você vai entender essas questões completamente. Leiam, vão lá, estuda. Estuda o livro do Espírito inteiro, pode estar conosco, mas quem quer estar acima dessa parte, vai lá naquela última parte, ali no segundo capítulo, da quarta parte, está ali toda essa resposta disso. Esse estudo do Livro dos Espíritos está prestes a recomeçar de novo, né, Pereira? Eles estão já na conclusão. Nós vamos entrar na conclusão agora, no próximo estudo, né? No próximo estudo entraremos na conclusão, que eu acho que é mais 2 estudos, e já está programado, já inclusive está aberta as inscrições para o dia 15 de março, recomeçar novamente na parte da introdução, né, do Livro dos Espíritos. E vamos estudando, porque quem sabe a gente vai aprendendo um pouquinho mais, relendo, relendo, né? Sim. Eu acho assim, eu tenho aprendido muito, coisas que a gente já tinha lido, por isso que Kardec fala de estudar, né? Os Espíritos falam de estudar. A gente tinha lido muito, mas quando a gente está fazendo aquele estudo ali, por mais que eu apresente, quem mais aprende sou eu, né? Então é muito rico, né? E aí vem dois ensinamentos do Divaldo, né? Ele comentou uma vez que quando ele faz uma palestra ou faz uma comunicação, a primeira a ouvir é ele, né? Eu que estou escutando, então alguém tinha que estar aqui escutando isso. Não, você tinha que estar aqui escutando isso.
A primeira que está escutando sou eu que estou comunicando, então, com certeza, além de ele ser útil para outra pessoa, ele também é útil para mim. E você comentando a questão que agora vai reiniciar o livro do Espírito e vai aprender mais um pouquinho, com certeza vai, né? O Divaldo também conta aquela história, né, que ele, quando ele foi aprender, estudar sobre o Espiritismo, o Espírito Mentor dele lá pediu para ele ler o livro do Espírito, né, estudar o livro do Espírito. Ele pegou, leu e gostou, achou interessante, acho que uma semana ele leu tudo. Aí o Espírito veio e comentou com ele, depois assim, isso, agora lê de novo. Ele, tá bom, né, obedeceu e leu de novo. E aí, ó, agora eu terminei de ler, agora o que eu faço? Agora lê de novo. Aí ele começou a ficar chateado, né? Pô, mas por que isso? Aí ele leu de novo. Aí na quarta vez ele falou, agora eu terminei de ler agora. O que isso vai dizer? Para eu ler de novo? Ele, não, agora você estuda o livro dos Espíritos, né? Por quê? Porque é muito denso, né? É muita explicação. E eu ainda vou para uma outra parte maior ainda disso. Depois que você fazer tudo isso, que é o mais difícil que foi colocado hoje, inclusive no nosso estudo, é você trazer esse ensinamento para o teu dia a dia, né, para a tua prática, né, para a tua vivência. Você vivenciar tudo isso, né, criar isso como uma prática no teu dia a dia. Isso que é o mais difícil, né? Então, o que você falou, você leu, estudei e tal. Agora, pratica isso, ensinamento no teu dia a dia. Aí é que começa a coisa a ficar cada vez mais difícil, né? Então, a gente vai, pouquinho em pouquinho, a gente vai trazendo esse ensinamento para o nosso dia cotidiano, nosso relacionamento. Mas eu faço essa reflexão ontem, fazendo aquele estudo, e ontem depois estava refletindo, falei, puxa, como que eu tenho que modificar muitas coisas, né, no meu dia a dia, né? É você trazer isso para a tua vida, né, para a tua experiência terrena, né? Praticar os ensinamentos ali nessa filosofia. Né? É que no Evangelho, né? A pessoa, que Jesus me salva. O Evangelho não salva ninguém. Agora, a prática dos conhecimentos do Evangelho, sim, né? E a filosofia espírita também, né? Você tem que praticar tudo aquilo. Você sabe tudo isso, mas você está... Eu falo assim em geral, porque eu falo comigo mesmo. Eu estou praticando uma partinha mínima dessa filosofia, né? Quanto que tem que trazer para dentro de nós, né? É uma coisa assim bem interessante, né? Por isso que tem que ficar repetindo o estudo que ele falou pro Divaldo, né? Você tem que ir fazendo, vendo. Quem sabe você fala, puxa, mas isso aqui agora tá na hora, né? Tá na hora de eu agir conforme que eu estou estudando, porque senão você vai estar ficando hipócrita, né? E não é fácil, hein? Aí é que tá a grande dificuldade. Muito bem. Vamos lá então, né, gente? Acho que está no nosso horário. Olha aí, gente. Mais um estudo aí do livro da Revista Espírita, que é o laboratório, né, que o Kardec tinha ali para estudar, para mostrar os fatos espíritas, né, para comprovar tudo aquilo que ele tinha colocado nas obras, né? Então, a importância da gente estudar essas obras, que muitas coisas dessas que foram colocadas aqui foram levadas depois para os livros dos médicos, os livros que foram a posteriori, mas muitas coisas aí não foram publicadas em nenhuma outras obras, né? Ele traz muito aí, ele exemplifica mais, ele traz exemplos, traz outras pessoas de outras regiões e tudo ali, vai exemplificando cada vez mais para nos facilitar conhecermos essa filosofia tão rica. Por isso, temos sempre que agradecer. Temos que ter muita gratidão a Deus por nos conceder essas oportunidades encarnatórias, aonde estamos podendo nos aprofundar um pouco mais sobre os conhecimentos dessa filosofia tão rica, que vem através de um raciocínio lógico, abrangente, nos abrindo o véu da ignorância do mundo espiritual. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o nosso futuro? Qual o futuro da humanidade? Tudo isso nós encontramos estudando a filosofia espírita.
Por isso, nosso agradecimento a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que através do Evangelho nos ensina como compreendermos as leis divinas e a praticá-las no nosso dia a dia. Obrigado a todos os amigos espirituais que sempre estão conosco, nos intuindo, nos guiando, nos ajudando, para que possamos absorver, assimilar e também transmitir alguns conhecimentos e algumas experiências que até nós chegam. Obrigado, amigo, pelo amparo, pela força, pela coragem. Que possamos continuar assim sempre, determinados a cada vez mais a estudar e a praticar os ensinamentos do Cristo. Assim, desejamos a todos uma boa tarde, um bom fim de semana e que possamos estar reunidos aqui na próxima semana para mais um estudo desta obra. Que assim seja.